Irmãos amados, vamos de pé em reverência à palavra de Deus, fazemos aqui a leitura do texto sagrado, Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 12. Os versículos é de 1, só de 1 ao 3. Graças a Deus. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos, por favor, acompanhem atentamente o que diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra de Deus Pai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aí, uma oração a mais do Senhor. Deus querido, Deus da glória, em nome de Jesus eu quero te louvar por esta noite, por este momento, que o Senhor nos permite aqui estarmos, ó Deus, juntamente com a tua igreja, para juntos meditarmos, compartilharmos uma porção da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que haja em nós um espírito de discernimento, para que nós possamos absorver daquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, que nós venhamos ter a devida atenção, a devida reverência à tua palavra, porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos traz ânimo, a tua palavra sara, a tua palavra edifica, a tua palavra transforma, a tua palavra é vigor para o nosso espírito. E eu te peço, meu Deus, que esta palavra ache guarida em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, poder sentar. Quero louvar a Deus pela sua vida, que um momento ou outro estará aí assistindo esse vídeo no YouTube. O desejo do nosso coração é que você possa ser também ministrado. Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão. É muito bom sempre de estar convosco para juntos falarmos das coisas de Deus, né? Em dias atrás, não muitos dias, eu trouxe uma mensagem para a igreja baseado também nesse texto, mas o Senhor me comoveu, me levou a esse texto novamente, uma vez que no mês de fevereiro nós vamos estar falando a respeito desse tema que está aí na tela, superação. Nós, no campo de Campinas, nós temos esse tema base para 2023, o ano da superação. Nosso bispo, juntamente com demais diretores, estabeleceu esse tema, vendo uma necessidade, compreendendo o atual cenário em que a nossa nação se encontra. Superação é uma superação, é algo que exige além daquilo que é diário, daquilo que é ordinário. É algo que está um pouco além daquilo que nós fazemos rotineiramente. É uma superação. É algo que é feito com vigor, com destreza. É algo que não simplesmente é pensado, mas, acima de tudo, tem-se que uma ação, superação. E estudando esse texto aqui, em determinados momentos eu comecei a me pegar pensando,
no seu íntimo, no seu viver diário, se considera pessoas boas. Muitos crentes, irmãos, se consideram, vou colocar entre aspas, super crentes, que têm uma super fé, que têm uma super comunhão com Deus. Agora, a consideração em si só, assim como a fé sem obras, a consideração em si só, sem a atitude, ela não é nada. Não adianta você considerar-se que tem fé, mas não praticar essa fé. Não adianta você considerar-se filho de Deus e não agir como tal. Não adianta você considerar que você serve um Deus que tudo pode, mas na hora que a correia aperta, você não confiar nesse Deus que tudo pode. Superação é saber quem você é, praticar o que é necessário ser praticado, tendo fé, tendo consciência, tendo a certeza. É superar aquilo que às vezes quer o quê? Te desmotivar, quer te desanimar, quer te deixar para baixo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, tomando por base essa pequena palavra, superação, trazendo para a igreja, trazendo para a nossa vida, enquanto cristãos que somos. Então, superando os desafios da vida cristã, é nesse sentido, superar tudo aquilo que às vezes vem contra, a nossa alegria, vem contra o nosso ânimo em fazer a obra de Deus, coisas que querem tentar nos parar, que querem tentar nos deixar para baixo. É superar essas coisas, é passar por cima dessas coisas, é falar como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. Superaram. Tem muita gente que está preso no passado, tem muita gente que está preso em coisas que já estão lá atrás. É preciso superar isso, é preciso avançar. Jesus nos chamou, não foi para ficar estagnado, ficar vivendo de passado, não. Jesus nos chamou para avançar, e na nossa caminhada, enquanto chamados que fomos, nós vamos ter desafios. Uma vez que a vida, ela não é uma redoma blindada, onde nós não teremos dia ou outro de enfrentar desafios, amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a superar os desafios da vida. Não vamos deixando lá para o outro, não vamos superar isso. Vamos superar aquela amargura, vamos superar aquelas traições, vamos superar aquelas, não gostei do que foi feito. Vamos superar isso, irmão. Isso não vai trazer nada para nós, não. Sim, vai trazer coisas ruins, Vamos superar essas coisas em nome de Jesus. Todo cristão, com certeza, foi chamado para participar de uma caminhada, de uma corrida, conforme está escrito aqui. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós entramos em uma corrida, uma caminhada cristã. E esta corrida, infelizmente, muitos não têm até hoje a compreensão devida. Que corrida é essa? Eu vou ingressar aqui, vou fazer um teste nessa corrida. Eu vou aqui participar, se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar, tudo bem. A corrida, a caminhada, a vida cristã não é assim. Quando ingressados que fomos nessa caminhada, nós precisamos ter constância, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos estar constantemente, superando as adversidades, continuar caminhando, conforme foi feito aqui, foi falado aqui, olhando para quem, irmão? Para o pastor? Não. Olhando para o vizinho? Não. Olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso lado? Não. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa caminhada deve ser constante, porque aquele
vai ter desertos, Daniel, vai ter montes a serem vencidos, vai ter espinhos a serem pisados. Jesus não nos prometeu só bonança, não. Serão dias e teremos que enfrentar as dificuldades, as tribulações desses dias. Louvado seja Deus. Muitos dizem estar nessa corrida, muitos dizem estar participando desta caminhada, porém não agem, não se preparam para desfrutar, para caminhar. Pastor, o que você está dizendo? Todo atleta, todo esportista que se inscreve, numa corrida, para participar de uma prova, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se preparar, ele tem que treinar, ele tem que o quê? Fortalecer os seus músculos, ele tem que o quê? Fazer a sua parte no sentido de disciplina alimentar, ele tem que dar o seu melhor, ele tem que se superar, sim ou não? Sim. Mas agora, irmãos, nós temos que entender uma coisa: o atleta que corre essas corridas, o atletismo, ele corre uma graça para vencer os outros adversários ali. Ele corre no intuito, não, eu só vou subir no pódio, eu só vou ter a medalha de ouro no meu peito. Nós, enquanto cristãos, a primeira pessoa que precisa ser vencida não está da nossa direita nem na nossa esquerda. A primeira pessoa a ser vencida somos nós mesmos, porque nós temos que vencer a carne, temos que vencer às vezes nosso medo, temos que superar as nossas fragilidades, temos que superar os pensamentos que vêm sobre nós tentando nos jogar para baixo. Então, o primeiro preparo, a primeira coisa a ser vencida somos nós mesmos, nesta caminhada da fé. Porque, como diz também o apóstolo Paulo, os irmãos já perceberam, lá no céu, uma das pessoas que eu vou ter prazer de apertar a mão dele vai ser o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, fala para mim como é que foi aquele negócio, aquela serpente mordendo a sua mão, lá você só deu são coisas maravilhosas. Mas Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aquilo que é da minha vontade não é mais a minha vontade, não, é a vontade de Deus que opera na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Então, nessa caminhada, a primeira superação, ou o primeiro a ser superado, é nós mesmos, é o nosso eu, é a nossa carne. Porque a sua carne poderia estar falando: não, fica em casa hoje, essa chuvinha, o climazinho, agora começa um filme bom, e às vezes poderia querer desanimar você de estar aqui na casa do Senhor. Mas parabéns, você se esforçou, você superou a sua carne, você está aqui. Nós estamos aqui adorando o Senhor, louvado seja Deus. Então, tem muitos dias que estão dizendo que estão nessa corrida, mas não agem exercitando as regras, não são disciplinados, não se preparam, andam na corrida de qualquer jeito. Se eu chegar lá, tá bom, se eu não chegar, tudo bem. Irmãos amados, não faça isso. Você não tem que chegar em primeiro, mas você não pode deixar de chegar. Amém? No atletismo eu tenho que chegar em primeiro para ganhar a medalha. Lá não. Lá você tem que chegar. Ao chegar você vai receber a sua coroa. Seja em último lugar, mas tem que chegar. Nem que seja arrastado, capengando, mas chega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão o quê? Como se estivessem iludidos, achando que para encarar este percurso, para continuar neste caminho, podem viver de qualquer jeito. Não precisam se exercitar, não precisam se alimentar direito, não precisa evitar algumas coisas, podem caminhar de qualquer jeito. Não, meu irmão, essa caminhada é uma caminhada diferente, é uma caminhada que exige mais de nós. Louvado seja o nome de Jesus.
Temos que superar as nossas próprias vontades para vencer. Louvado seja Deus. Então, a vitória nessa corrida da fé, nessa caminhada cristã, exige aqui a superação de muitas barreiras. E eu listei algumas aqui e quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas, ou o primeiro dos desafios que nós precisamos superar, sabe qual é, irmãos? São os maus hábitos e o pecado. O que nos aparta de Deus é o que? O pecado. E o pecado, ele é a consequência de maus hábitos. Aqui no versículo de número 12 do capítulo que nós lemos, no versículo número 1 do capítulo 12 que nós lemos, está escrito assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos desembaraçando, vamos deixando de lado os maus hábitos, vamos nos desembaraçando das coisas dessa vida, coisas que querem nos impedir de caminhar, coisas que querem nos fazer tropeçar. Desembaraçar é tirar tudo aquilo que nos atrapalha, irmão José, de servir a Deus, que nos atrapalha de vir à casa de Deus, que nos atrapalha de adorar a Deus, que nos atrapalha de servir ao Senhor. São embaraços. São embaraços. Tudo isso. Por isso que o escritor aqui ele vai dizendo, olha, vai deixando essas coisas, né? Vai desembaraçando, sai disso. Se você percebe que aquilo vai trazer embaraço para a sua vida espiritual, irmão, passa de largo. Não fica pegando com essas coisas não. Seja no campo da mente, seja no campo dos olhos, seja no corpo físico. Não, vamos nos desembaraçar. O que tem tentado piar? Os irmãos sabem o que é piar? Cadê os vaqueiros aí, os boiadeiros? Quando vai tirar a leite da vaca, né, irmão? Piar a vaca, né? A bichinha fica quietinha ali, não sai do lugar. Dá o seu jeito. Vamos nos despiar das coisas deste mundo. Vamos nos desembaraçar das coisas deste mundo. Vamos prosseguir, vamos caminhar, vamos continuar rente, batente na batalha em busca do céu. Louvado seja Deus. Né? Então, vamos romper, vamos superar os maus hábitos e pecados. Está aqui também, desembaraçando de todo o peso, tudo aquilo é difícil, eu não estou conseguindo caminhar, deixa isso para lá. E do pecado, que tenazmente nos assedia, tenazmente, sorrateiramente, né? Com um sapatinho de algodão, que a todo momento bate na nossa porta, que a todo momento está ao nosso redor, querendo nos fazer errar o alvo, querendo nos fazer parar, né? Vamos superar isso, em nome de Jesus. Vamos passar por cima dessas coisas, vamos atropelar essas coisas, vamos superar, vamos vencer no nome de Jesus, né? Deixe o mau hábito, deixe o pecado. Para vencer é necessário que superemos essas barreiras, devido ao fato de haver uma expectativa na ordem espiritual. Mateus, projeta por favor João capítulo 16, verso 33, um dos versos aí mais conhecidos, né? João 16 e 33, projeta para nós por favor, olha lá. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu pergunto aos irmãos, você está com o seu olhar firmemente naquele que venceu o mundo? Aleluia! No autor e consumador da nossa fé? Está olhando para ele? Né? Nossa vitória vai depender em muito ao tratamento que nós damos em relação ao pecado em suas múltiplas faces. Tem pessoa que brinca com o pecado. Tem pessoa que fala, não, isso aqui é um pecadinho. Irmão, não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. Tem gente brincando, vacilando com o pecado. Cuidado, porque senão você pode atolar, ficar estabilizado neste caminho e não chegar lá. Nós estamos numa caminhada, não podemos parar.
Não podemos ser, travados por causa do pecado. Então, pelo amor de Deus, não brinque com o pecado. Não brinque com o inimigo das nossas almas. Nossa vitória vai muito depender do trato que nós damos ao pecado. Para vencer é preciso que exercitemos uma disciplina perseverante na corrida que nos é proposta. Tiago, capítulo 1, verso 12. Projete, por favor. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 12. Graças a Deus. Vamos ver o que ele está falando a respeito disso aqui. Olha lá. A igreja pode ler comigo? Os irmãos despertar um pouquinho do sono? Vamos? 1, 2, 3. Amém? Aí, nós temos que superar aí todas as tentações, pecado, porque seremos considerados bem-aventurados pelo Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta, que supera as tentações, porque quando for provado vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos os que o amam. Louvado seja Deus. Então, irmão, você não vai receber lá no céu, não é uma medalhazinha de ouro, não. Você vai receber uma coroa cheia de pedras, e quem vai colocar na sua cabeça é o Senhor Jesus, Louvado seja o nome do Senhor. Outra, nós devemos aqui estar superando, outros desafios que nos vêm, que nós devemos superar, é o que? A oposição daqueles que são contrários. Aqueles que vêm tentando o quê? Nos desanimar em fazer a obra, nos desanimar em continuar a caminhada. Ah, mas Deus não te atendeu até agora, não vai te atender mais não. Aí, conforme a carta de Pedro, ele vai falar assim: olha, desde muito tempo, muitos diziam, até ter meus avós, que essa vinda de Jesus estava próxima e até hoje não veio ainda. Por que isso? Você vai continuar essa caminhada aí? Mas a Bíblia ela traz a resposta para isso. Se o Senhor ainda não voltou, é porque existe alguns ou outros que necessitam da salvação, que necessitam ser alcançados pelo Evangelho da salvação. Então nós devemos o quê? Permanecer. Tem muita gente contrária, e às vezes você tem na sua própria casa pessoas da sua família que às vezes não têm a fé que você tem, que não acreditam na vinda de Jesus, no plano da salvação, e às vezes ainda querem te fazer desacreditar. Os contrários da fé. E tem muita gente que são levados por isso. Tem muita gente que cai nessa ladainha do inimigo. Tem muita gente que deixa de servir a Deus por sugestões de amigos. Mas nós, em nome de Jesus, nós vamos superar todos esses atos contrários. Amém? Lembra de Neemias, meus irmãos? Neemias, Deus colocou no coração dele, ardia o desejo dele em reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi lá, chegou diante daquela situação, lá talvez ele olhou aquela destruição. Ele poderia falar: não, vou voltar para trás. O que eu estou fazendo aqui, irmão Sebastião? A destruição foi total, os muros, os portões, a cidade estava em ruína. Mas não, existia algo que latejava no coração de Neemias. O amor, aquele amor sincero pela vida dos seus irmãos e pelaquela cidade, pela Jerusalém. E Neemias, em determinado momento, ele foi afrontado lá por um tal de Tobia, um tal de Sambalate, falando para eles: não, Tobia, desce daí, vem para cá, vamos conversar um pouco aqui. Qual foi a resposta de Neemias para eles? Qual foi? Desço não, aleluia, desço não, eu estou fazendo uma grande obra, Se o inimigo vier te contar uma coisa perto do seu ouvido, fala: não, dá uma paradinha nesse caminho aí, desvia aqui, pega um atalho aqui, você fala: não, desse caminho eu não saio não, porque eu estou marchando, eu estou
neste caminho eu vou permanecer. Tem tempo para essas coisas lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para vencermos a corrida é necessária a visualização firme naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória virá quando houver também a consideração daquilo que Cristo fez como referência para esta corrida. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 3 e 4. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 3 e 4. Glória a Deus. Fica ligado aí, irmão. Tem muitas referências aqui para nós vermos. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 3 e 4. Louvado seja o nome de Jesus. Não? Então vamos aqui, né? Foi? Olha lá, meus irmãos, olha o que está escrito lá. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A corrida não parou, a corrida continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Cristo fez a referência para essa corrida. A sepultura não prendeu ele. Louvado seja Deus. Ele abriu a porta da eternidade para cada um daqueles que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que não haja desânimo e cansado nessa corrida, e possamos assim superar as barreiras, é essencial buscarmos forças do alto. Amém? Para que não venhamos parar nesta caminhada, para que não venhamos desanimar nesta caminhada, nós precisamos buscar força do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 3. Olha o que está escrito ali. A força vem do alto, né? Olha lá. Portanto, se já ressuscitarmos com Cristo, buscar as coisas que são em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensai, meus amados irmãos, nas coisas que são do alto, que são de cima, que são do céu, que são da eternidade, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando vem aquele dizendo, isso aqui é coisa deste mundo, o meu pensamento está na eternidade. Quando vem aquelas coisas querendo tirar a sua alegria, a minha alegria é a salvação da minha alma, é meu nome escrito no livro da vida, eu sempre lá. As coisas, as dificuldades, as oposições aqui, pedindo força do alto, pedindo força do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar mais um aqui e hoje eu vou encerrar. Outro sim, o que nós precisamos superar na nossa caminhada cristã é o comodismo espiritual. Meu irmão, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriaria, muitos apostatariam da fé. É o comodismo, é aquele negócio, eu entrei no modo remoto. Quinta eu vou para a igreja, domingo eu vou para a igreja, saio da igreja, vou para a igreja, tenho que fazer isso na igreja. Está no modo automático. Comodismo. Já não busco mais poder do céu, já não busco mais unção, já não busco mais o batismo do Espírito Santo. Não, agora eu tenho que estar lá. Se eu estiver sentado lá, tá bom. Se eu estiver indo, tá bom. Se o pastor estiver me vendo lá, tá bom. Não tá bom não, meu irmão. Nós não podemos entrar nesse comodismo espiritual, não. Nós precisamos
na força do Senhor, porque se o desafio apontar amanhã, você está fortalecido em Deus. Se a doença bater a sua porta amanhã, você está fortalecido em Deus. Se as dificuldades baterem a sua porta amanhã, você está fortalecido em Deus. Nós vivamos o comodismo espiritual, né? A vitória acontecerá quando encararmos o pecado não como um problema, mas como sendo um dos nossos maiores algozes. Só é possível vencer, superar, quando também não houver resistência com a possibilidade de sofrimento nessa corrida. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versos 13 e 14. Olha como é essa caminhada. Olha lá. Pedro, ele não escreveu nada de novo. Na verdade, as cartas de Pedro, elas foram cartas que, de certa forma, vieram para relembrar os cristãos a respeito de coisas, de fatos que os animariam a permanecer fiéis na caminhada da fé. E essas palavras chegam até nós nos dias de hoje para que nós sejamos sacudidos, para que nós não fiquemos no comodismo espiritual. Olha o que está escrito: mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia! Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do Evangelho, porque eles serão consolados. Está lá no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que são injuriados, bem-aventurados sois vós, quando que mentindo contra vós disserem todo mal. Alegrai-vos e regozijai, porque grande é o vosso galardão no céu. Louvado seja Deus. Ainda no versículo 14 desse mesmo texto aí: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Olha lá, olha que maravilha. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória. E de Deus, quanto a eles, é Ele sim blasfemado, mas quando vós sois glorificados. Vamos carregar as marcas de Cristo, né? Se nós formos aí criticados, zombados, porque nós servimos ao Senhor, porque nós vamos à igreja, porque nós cremos nas Escrituras Sagradas, sejamos aqui envergonhados por esses homens, mas nós seremos exaltados pelo Senhor. Louvado seja Deus, né? Serão blasfemados, mas quando vós serão glorificados. Louvado seja Deus. Então vamos sair desse comodismo espiritual, né, desse negócio engessado. Não, venha à casa do Senhor, adore ao Senhor na beleza da tua santidade, levante os seus braços e adore, né? Se você der vontade de falar em voz alta, fale. Se você ficar no seu fique, mas saia daquilo que é engessado, incomodismo. Não, faça, né, a obra de Deus com alegria. Vença esse comodismo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vitória na corrida acontecerá quando nós superarmos um dos obstáculos, que é esse: o comodismo espiritual em nossas vidas. Amém? Teria mais a vos falar, mas o tempo acabou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. É muito bom, irmãos, nós sabemos que ao nosso lado luta aquele que nunca perdeu uma batalha. Se nós continuarmos a nossa caminhada de fé, se nós permanecermos neste caminho, nós não temos simplesmente uma expectativa, nós temos uma certeza no nosso coração que nós vamos chegar lá e chegaremos e seremos glorificados juntamente com Cristo.